Neste vídeo vou tentar dar uma, eu não digo previsão, mas pelo menos uma luz sobre aquilo que poderá ser a próxima semana, começando por analisar não só aquilo que se passou a semana passada ao nível de algumas ações, mas também e principalmente vou-me debruçar sobre os índices e depois tentar transportar isso para o PSI 20. Assim como podem ver, a semana passada genericamente ela foi verde, tirando aqui o setor da energia que está a ser bastante penalizado, mas devem notar que em termos de setor, a energia, se vocês virem no último meio ano, ou seja, nos últimos 6 meses, a energia foi aquela que teve melhor performance. Então, aquilo que está a acontecer hoje não é um problema do setor, é simplesmente uma rotação, digamos que as ações estão caras e então está a haver um sell-off para comprarem outras ações, nomeadamente utilities e principalmente a tecnologia que nos últimos 2 meses tem sido bastante penalizada. Ah, Este gráfico, porque é que ele é importante? É o rácio entre as put e as calls, ou seja, as opções. Quanto mais baixo o valor mais bullish é o sentimento. Isto significa o quê? Significa que existe um otimismo, então as pessoas compram opções a apostar que o valor vai subir. Quanto mais alto, principalmente a partir desta zona dos 0,84, é sinal que estão a apostar numa queda. Isto não significa que devemos reger-nos literalmente por este gráfico para decidir se devemos vender ou não. Porquê? Porque isto é um valor genérico, não é específico para uma determinada ação. Neste momento estamos em níveis, como podem ver, baixos, ou seja, bulls, estamos com um sentimento bastante positivo. No entanto, estamos aqui a começar a inverter, muito por culpa deste aumento desta última semana, que basicamente transfere um pouco o sentimento, né? Estamos a atingir máximos em tudo, pelo que é interessante acompanhar, dá uma certa noção, hã, mas não é determinante para decidir se devemos vender ou não. Em termos de SP500, ou seja, Standard& Poor's, as 500 melhores empresas, como vocês podem ver, desde a pandemia, que basicamente a tendência é esta e segue-a fielmente. Aquilo que eu quero anotar, primeiro, estas divergências que existem quando o preço aqui aumenta, mas o RSI não tem esse aumento, estas pequenas correções que existem aqui invalida esta divergência. No entanto, devemos ter duas coisas em atenção. Uma, quando o RSI atinge oversold, temos um rally muito importante, sempre que se aproxima, quer dizer, não é necessário ultrapassar e entrar no nível dos 30, que é do oversold. Um, Pelo que parece-me que é interessante acompanhar. Agora, mais interessante que isto são estes spikes. Nós temos aqui no ano de 2020 3 momentos em que, tal e qual como aconteceu a semana passada, em que estamos num regime de overbought. Não quer dizer que vá haver um sell-off. No entanto, é um alerta para que sempre que tivermos em overbought e extremamente overbought, tivemos uma correção forte. Sempre que isso aconteceu, vejam aqui, correção forte. Se, e é aquilo que eu espero que aconteça esta semana, que seja uma semana mista, mas que resulte em algumas quedas, não grandes. Se aconteceu o que aconteceu aqui, que basicamente houve aqui uma correção num dia e depois voltou tudo a estar positivo, isto torna tudo muito mais controlável e não é o que acontece aqui, que de repente são 3 dias a cair, ou aqui também 3 dias, 4 dias em queda, hã, mas é algo que é
importante de acompanhar, porque todos os índices estão em máximos. Eu vou-vos mostrar aqui uma imagem de alguém que fez, eu já não me recordo, eu creio que é o West, em que ele usa as Elliott Waves. Ele tem duas contagens, a vermelha é a alternativa. Aquilo que ele acredita que vai acontecer é que vamos fazer este movimento aqui para cima, corrigir e depois voltar em direção a esta onda 3. No entanto, ele prevê também que aquilo que pode acontecer é haver uma correção, hum, digamos que é forte, porque é uma queda de praticamente 20%, mas é um cenário extremo. As Elliott Waves, e isto está na visão semanal, as Elliott Waves basicamente dão-nos uma ideia do longo prazo, não são muito úteis no curto prazo. Porquê? Porque ele pode definir aqui este nível dos 43.094, dos 4.394, e a, a tendência a não ser linear e ser bastante oscilante, mas atingir aquele valor e depois fazer uma pequena correção. Ou seja, não é assim tão, não é muito boa para prever o curto prazo, mas é ótimo no longo prazo. Mas lá está, ele nota esta questão da divergência, do preço estar a subir. O RSI não está a demonstrar isso, pelo que devemos ter isso em conta. As QQQs, que é do setor tecnológico, como podem ver, atingimos aqui um nível importante. O que é que eu quero mostrar neste gráfico? Temos aqui um head and shoulders invertido. É uma figura, digamos, muito conhecida e muito usada. Ela vale o que vale. No entanto, o mais importante disto é esta linha que eu desenhei aqui, que basicamente é o quê? É o máximo que atingimos, que é a cabeça. Desenhamos desde o máximo até à linha da base, e a linha da base da cabeça e dos ombros, ou seja, esta linha que é a linha base, e transpomos para cima da linha base e temos o objetivo onde seguramente o preço irá atingir. Como é óbvio, poderá atingir desta forma, com algumas quebras pelo caminho. Dificilmente isto acontece, chegar lá assim em linha, digamos, em linha reta. Se isto acontecer, vai haver uma correção forte. No entanto, as QQQs, ou seja, a tecnologia realmente tem estado positiva, não toda, mas tem estado extremamente positiva, principalmente os grandes nomes. Falando em grandes nomes, as FANGs, que são a Microsoft, a Apple, Google, Facebook, Netflix e a Amazon. Isto é um índice que faz o tracking delas. Como vocês podem ver, tal e qual como no Standard Poor's, sempre que atingimos ou tocamos níveis de oversold, existem correções. E estas correções estão relacionadas com estas ações. Ou seja, se eu tivesse um portfólio só de FANGs, aquilo que eu sei é que mais cedo ou mais tarde vem uma correção, e estamos a falar de correções. Vamos ver aqui esta que foi mais recente, que foi aqui. Um, Basicamente caiu 7%. Eu já mencionei isto na minha análise da Apple. Eu estou contente que a Apple esteja a subir, ela está a tornar o meu portfólio totalmente positivo. A única coisa que eu não estou muito contente é que ela está a subir em linha reta, e isso provoca-me um certo receio de haver uma quebra, pelo que as correções são esperadas. O IWM, que é o Russell, composto por small caps, ou seja, pequenas empresas, e medium caps, médias empresas, 20% são financeiras. Tem estado a fazer um percurso de criar aqui um head and shoulders. Isto é uma figura bearish, ou seja, se vier aqui em direção a esta linha, que é a linha da base, as pequenas e médias empresas
pelo menos as cotadas, as chamadas de crescimento, vão estar em alerta para quebras fortes. Neste momento ainda não há validação disso. Aquilo que eu espero é que, como elas têm estado a ser penalizadas, e estes momentos de indecisão que aqui temos, que se transforme numas ligeiras subidas, tal qual como temos aqui, não precisa ser assim tão alto, mas que tenha um crescimento, tanto que o meu portfólio de swing tem muito destas small caps, então, é importante que isto suba, senão vem aí uma correção, uma quebra, relevante. Dow Jones, ou seja, as industriais, como vocês podem ver, isto não faz mais nada se não subir desde fevereiro. Digamos que as empresas, as indústrias têm estado a antecipar o desconfinamento, hum, tiveram um grande crescimento é uma grande vela, pelo menos, porque isto em termos percentuais dá muito pouco, na sexta-feira. ah, Tem normalmente atingido aqui a linha de tendência, neste momento está-se a afastar um pouco. Aquilo que normalmente acontece é que, se tocar e testar a linha de tendência nos próximos dias, ela vem aqui em direção à moving average, no meu caso eu uso a de 50 períodos, ah, de modo a fazer este movimento oscilante. Hum, É algo que também devem ter em conta. Está tudo em máximos, não há dúvida nenhuma. Standard and Poor's, QQQ, e o Dow Jones estão todos em máximos, e, como é óbvio, quando se atinge máximos, existem sempre pequenos pullbacks. Devem estar alertas. Não é a vossa ação que está má, os fundamentais não se tornaram piores, podem até ser constantes e extremamente positivos e quebrarem na mesma. Isto vai nos trazer ao nosso PSI 20, e o nosso PSI 20, neste momento estamos numa zona de máximos, estamos a fazer uma boa estabilização, por assim dizer, atingimos os máximos, corrigimos, temos uma linha de suporte nos 5017. Temos andado aqui neste canal a tocar os 61% de Fibonacci. Aquilo que poderá acontecer, e que seja o ideal devido a esta gap que temos aqui, é termos este movimento, e aqui pode parecer que são mais do que 7 dias, mas é aquilo que eu prevejo para esta semana, hã, e aproximar-se aqui da linha de tendência, e quando atingir esta linha de tendência, tomar a decisão de começar a subir. Como é óbvio, o PSI 20 depende muito, principalmente as maiores empresas, as grandes empresas, não só são industriais, como também temos as do setor financeiro e do petróleo, que é a Galp. E a Galp, como vocês podem ver, tem andado, e quem acompanha a Galp sabe que ela tem andado a lateralizar. Basicamente, ela tem feito aquilo que o petróleo está a fazer. O petróleo tem oscilado nos últimos 10 dias, 15 dias, entre os 61 e os 57, mas em termos de fecho tem andado aqui nos 58, tem andado a lateralizar, porque estamos à espera de decisões, para além de que as energéticas estavam extremamente valorizadas. Vejam, esta subida, mesmo do petróleo, tem sido bastante importante, 31%, e estávamos todos confinados. Estados Unidos estava confinado, a Europa estava confinada, então quer dizer, este aumento é por antecipação, mas depois veio a OPEP dizer: ok, este mês não fazemos nada, mas o mês de maio, junho e julho vamos aumentar a produção. Um aumento de produção com oferta, com procura constante, vai fazer com que o preço caia. Um aumento de produção com o aumento da procura vai fazer com que o preço fique estável ou suba. O mais certo é subir. Subir quando? Eu quando Se me perguntassem, eu dizia que só lá para meio de abril. Não estamos muito longe de meio de abril, dia 11, mas sinceramente sempre pensei que a próxima semana continuasse a ser um momento de não fazer nada. Neste momento, desenhei aqui
este pennant e digamos que o petróleo vai ter que tomar uma decisão e a decisão poderá ser, sem dúvida, espero eu, que é aquilo que é mais expectável, de subir e continuar aqui nesta indecisão, mas com valores mais apertados e depois começar a trepar lentamente. Isto, apesar de eu estar aqui a estender bastante, é para esta semana, não é para os próximos tempos. Nos próximos tempos, o petróleo pode ir, quer dizer, o céu é o limite, sempre foi assim com o petróleo, mas atingir aqui os máximos nestas próximas 3 semanas é uma possibilidade, sem dúvida, e isso vai beneficiar quem? A Galp. A Galp, comparando com as suas congêneres petrolíferas, que eu já fiz um vídeo sobre isso, ela tem estado sempre atrasada, aqui o termo em inglês é lagging, ela faz underperformance a todas as outras. Não é que a Galp não seja uma boa empresa, simplesmente não é uma empresa de crescimento, é uma empresa de, enfim, ela comparando com as outras é mais pequena, mas é uma empresa onde eu sinceramente, se eu algum dia investir numa empresa mais estável, dessas de valor, seguramente não seria nem na Galp nem no BCP, que tem um histórico de quebras e de surpresas que não são muito boas. Falando no setor financeiro, muito importante o dólar acaba por afetar não só as cotadas americanas, mas também, como reflexo, as europeias. Porque quanto mais forte estiver o dólar, menos se investe em ações americanas e transfere-se esses investimentos para as europeias. Porquê? Porque mitigamos, de certa forma, um pouco do risco fazendo edging com a moeda. Neste momento, e como têm visto, atingimos máximos no Standard Poor's, em todos os índices, principalmente as tecnológicas têm estado a subir bastante e o dólar tem estado a cair. Isto, como é óbvio, agora estamos a chegar aqui a uma zona de suporte, aquilo que se espera é que comece a inverter de certa forma, ou então descer aqui para os 91,50, no entanto estabilizar aqui e começar a fazer um percurso de ascendente. Um, por fim, algo que está relacionado com o dólar e que também tem a relação com o Bitcoin é o ouro. Sempre que o dólar está numa fase, se vocês transformarem isto, sempre que está numa fase o dólar de ascendência, o ouro é o inverso. Neste momento, como vêem, o dólar caiu, o ouro sobe, o ouro está a ter rejeições aqui das moving averages. Aquilo que se prevê é que o dólar continue numa fase de ligeira queda, de modo a permitir que o ouro suba, e isso vai fazer com que a Bitcoin, a Bitcoin está no momento em que tem que decidir se ultrapassa aqui a meta dos 60 mil dólares, tem ultrapassado, mas tem sido fortemente rejeitada. Vamos ver durante esta semana o que acontece, mas para já a Bitcoin não é aquela ação, eu não digo ação, mas aquele ativo que era meramente especulativo, como foi, salvo erro, em 2018, né? Deixem ver, 2019, 2017, ou seja, que chegou aqui aos 20 mil e depois existiu um sell-off impressionante. Andou aqui bastante tempo, basicamente a não fazer nada. No entanto, hoje temos muitos fundos a investir e empresas a investir ou a colocar dinheiro na Bitcoin. Se vocês, e um que fala bastante de forma mais correta em termos de previsão e Elliott Wave, eu já falei uma vez neste canal, é o Puppy Trades. Se vocês pesquisarem o Puppy Trades, eu mostro aqui. Vamos ver se eu vos mostro aqui. Está aqui, então, aqui as minhas subscrições. Puppy Trades.
ele neste vídeo, basicamente, ele fala sobre as mineradoras e Bitcoin, todas essas moedas. hum, a perspectiva é de arrancar e crescer, pelo que devem ter isto em atenção. Ele também alerta para a questão do SPY e do QQQ estarem em máximos. Não quer dizer que vá cair, aquilo que quer dizer é que temos que prestar atenção, e é essa a minha recomendação para a próxima semana. O PSI 20 neste momento está a fazer uma boa lateralização, tem aqui uma gap que precisa de preencher. Para o PSI 20 cair, temos que ver movimentos negativos nas maiores empresas, nomeadamente no BCP e na Galp. Se o BCP e a Galp estiverem positivas, todas as outras vão ficar negativas, de modo a compensar, porque o PSI 20 precisa de vir aqui. Não é uma queda relevante, pode começar logo segunda-feira aqui neste valor e depois subir, mas esta lateralização é saudável. Os indicadores, o MACD está bom, o RSI está a fazer a lateralização de modo a sair de próximo das zonas de overbought, também é bom, e aqui os stochastics também estão a tentar encontrar um momentum de modo a continuar esta subida para os máximos que se prevêem que tenho que tirar aqui o draw, para os máximos que se prevêem ser de 5.315, que foi atingido no início do ano, e depois ultrapassá-los. O ideal é que isto aconteça desta forma como eu expliquei, e depois então começar a subir, e esta subida, como é óbvio, vai acabar por impulsionar todas as outras, todas as componentes do PSI 20. É isto. Espero que este vídeo seja elucidativo. Volto a afirmar, o mercado está saudável, as quedas que existam são quedas naturais, naturais no sentido de existem certos níveis que, quando são atingidos, tem que haver uma correção. Caso não exista essa correção, ela vem mais tarde. Aliás, vejam este rally que houve aqui em dezembro e depois vejam a quebra que houve em janeiro. Isto não é saudável, e não é saudável, e depois vai ser corrigido. Assim como este comportamento que existiu aqui, tem aqui estas lateralizações, isto sim é saudável e nós continuamos com crescimentos. Tem esta correção, que eu nem sei o que é que se passou aqui, mas muito provavelmente fundos tiveram que vender antes do final do ano. Honestamente, eu não tenho ideia. E depois temos novamente, isto é saudável. Subidas repentinas assim, não. Subidas assim normalmente trazem quedas, e o importante é, pelo menos em termos psicológicos, quem não está a fazer, quem está no longo prazo quer que as coisas sigam estáveis. Quem está a fazer swing, isto é fantástico. Isto é que é bom, porque quem acertar quando começa a haver esta inversão, começa a entrar, e realmente é um bom ponto de entrada, e depois é só acompanhar as ações a crescer. Então, até segunda-feira, quando fizermos a análise do PSI 20 e das cotadas internacionais.